Cadê o resto do povo? Laís. Oi, Laís, tudo bem? Doutor Alisson presente. Fala, Alisson, tudo bem? Boa noite, certo? Vocês que ainda estão... Boa noite, professor. Boa noite, Laís, tudo bem? Tudo estava mudo, voltou agora. Ah, tá. Tá com barulho estranho aí no seu. Tá com Tá barulho de tremendo, fundo. tá tremenda a imagem. Ah, é? Uhum. É, vocês vão ser abduzidos hoje, pelo jeito, tá? Eles falaram que tinha as coisas sobrenaturais na aula da Ana. Se tiver com cerveja, eu posso tentar. Eu tô dentro, hein? Vamos começar então, galera, pra gente terminar cedo? Bora! Hoje a gente fala sobre uma coisa interessante. Enfim. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Carol, tudo certo? Entrou aí? Oi, boa noite. Tudo bem, veinha? Tudo bem, Jainha? Não é assim, não. Olha, O meu já não conta mais. você levou então O meu é agora é para baixo. sozinho? Não, senhora. Não, não sou, não. Olha, hoje eu vou te avisar. Talvez eu durmo Ah, na aula. ah, é? Ah, É, vai pagar mico. Você vai porque eu pagar mico, que tomei, eu vou zoar na gravação aqui. porque eu tomei 1,5 de clonazepam. Tô Ixi, quase Maria. apagando. É. Oi, Josi, tudo bem? Entrou aí, Josi? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, assim, ó. Então vamos, galera. Retardatário aí, vai entrando aí, não vou colocando isso pra dentro, tá? Bom, então, dando continuidade à aula passada, né, onde a gente viu na aula retrasada, a gente estava vendo sobre o poder de sedução da publicidade. Na aula passada, a gente viu merchandising digital, né? E para terminar essa questão da comunicação, da promoção que a gente fala em marketing, tá? Não posso deixar de fora a questão da comunicação integrada de marketing. O que é a comunicação integrada? Comunicação integrada, na verdade, ela une todos os stakeholders. O que são os stakeholders? Não sei se vocês lembram sobre isso, que a gente falou em aula, né?
Os stakeholders são todas as pessoas envolvidas no processo. Então, desde funcionários dentro da empresa, desde o consumidor final, desde a diretoria, da agência de publicidade que faz a promoção. Então, tudo isso são stakeholders, tá? Todas essas pessoas que são envolvidas no processo. E essa comunicação para os stakeholders, ela tem que ser feita de uma forma coerente, de uma forma única, tá? Pode ser formas diferentes de você fazer a comunicação, mas a mensagem, ela tem que ser a mesma, tá? Então, na verdade, a comunicação integrada de marketing, né, ela tem por objetivo fazer uma mesma comunicação, ou seja, levar a mesma mensagem para todos os stakeholders, ok? Então, ó, quais são as ferramentas de comunicação de marketing que eu posso estar utilizando? Então, pessoal, já faço um adendo aqui de que essas ferramentas, elas são de autores mais antigos, tá? Hoje em dia, eu já preciso estar envolvendo a questão da internet nessa parte de comunicação, preciso estar envolvendo algumas questões que têm que ser abordadas aqui. Então, vamos entender como que era e depois eu passo para vocês como que é hoje em dia. O que foi acrescentado nessas ferramentas, tá? Que trazem diferencial. Então, ó, essa ferramenta entre as ferramentas de comunicação e marketing, tá? E aí chama atenção para vocês que esse sim é com C e não com S, porque se fosse com S, é o Sistema de Informações de Marketing, tá? O SIM, ele se refere à comunicação integrada de marketing, tá? Não vamos confundir isso, porque os dois são muito usuais quando se fala de marketing, tá? Então, o sistema de informações, que são todas aquelas as informações que a gente busca, né? Tudo aquilo que vai gerar informações para eu tomar minhas decisões, e o sim aqui é você comunicar da mesma forma. Vou colocar time aqui. Entrou aí, Taine? Tudo bem? Está sem microfone hoje? Então, gente, vamos lá. Então, ó, dentre essas ferramentas que são usuais dentro da comunicação integrada de marketing, na forma dos autores mais antigos, né? Eles envolviam esses 6 processos, essas 6 ferramentas para fazer esse tipo de comunicação, tá? Para que essa comunicação fosse integrada, para que essa comunicação fosse a mesma, para eu levar essa informação para os stakeholders, tá? Então, o primeiro item aí, ele fala sobre venda pessoal. Não precisa se preocupar que depois a gente vai abordar item por item desses 6 aqui, tá? Então, dentre essas ferramentas está a venda pessoal, a publicidade, a propaganda, a assessoria de imprensa, as promoções de vendas, marketing de patrocínio e a comunicação no ponto de venda. Quer dizer que quando eu tenho um produto ou serviço dentro da minha fábrica, eu tenho que utilizar todas? Não necessariamente, pessoal, mas quando eu utilizo várias dessas formas dessas ferramentas para comunicação e marketing, tá? Isso quer dizer que eu vou trazer alguns benefícios e custos reduzidos para a minha empresa, tá? Aparentemente parece que não, você fala, pô, mas eu vou fazer um pacote, ele vai sair mais caro, por exemplo, do que eu utilizar só publicidade e propaganda, do que eu utilizar um meio de comunicação de massa. Exatamente, pessoal. Por quê? Quando eu faço publicidade e propaganda, por exemplo, tá? Não quer dizer que eu vá conseguir atingir todos os meus stakeholders. Ou seja,
se eu estou dizendo que para fazer qualquer comunicação eu preciso atingir as pessoas que estão envolvidas no processo, só com a publicidade e propaganda eu não vou conseguir. E aí o que acontece? Por exemplo, o meu funcionário fala uma língua, o consumidor entende outra coisa, o meu vendedor, o meu intermediário lá, ele fala outra língua, fala outra coisa, e aí fica essa salada de frutas, cada um falando uma coisa, e a comunicação, no final das contas, ela se torna como um ruído, né, que a gente falou, lembra que a gente falou nas aulas anteriores, aí, quando a gente falava de publicidade, de que existe um emissor e existe um receptor. Quando essa mensagem ela é quebrada de alguma forma, a gente chama de ruído. Então, aconteceu alguma coisa entre o emissor e o receptor que essa comunicação ela foi quebrada. Tá? E aí ela chega lá no emissor de forma completamente distorcida. E aí não representa, muitas das vezes, não representa aquilo que a sua empresa quer passar para o consumidor final. Tá? Então, nada como todo mundo falando a mesma língua para que essa comunicação ela seja mais barata, eu não preciso investir tanto dinheiro em publicidade e propaganda para tentar atingir um público que talvez eu não consiga, tá? Então, eu posso me utilizar de determinados aspectos aqui, de determinadas ferramentas para eu conseguir esse objetivo que é o de comunicar com o meu cliente da forma correta, ok? Então, dentre essas ferramentas, tem a venda pessoal, tem a publicidade e propaganda, assessoria de imprensa, promoção de vendas, marketing de patrocínio e a comunicação no ponto de vendas. Ok? Então, vamos falar, daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma delas, então não precisa se preocupar. Tá? Então, um dos desafios do comunicação integrada de marketing, tá, é naturalmente ampliar o valor da marca. Tá? Quando eu estou comunicando com o meu stakeholder, naturalmente eu estou ampliando o valor da marca. Tá? Se eu levar, por exemplo, para o meu stakeholder a minha missão, a minha visão, os valores, como é o meu produto, qual é a qualidade do meu produto, isso naturalmente vai alavancar o valor da marca. Tá? Então, como era no passado? No passado, essas comunicações eram feitas de forma aleatória. Então, por exemplo, dentro da fábrica era feita de uma forma, nas mídias eram feitas de outra, por exemplo, se fazia uma publicidade lá na TV para atingir o meu público-alvo, aí chegava em alguns stakeholders que estavam envolvidos, por exemplo, que nem os funcionários, saíam falando outra coisa completamente diferente. Então, isso não funcionava, tá? Essa atividade feita separadamente, ela não funcionava, tá? A atual, ela integra todos esses elementos, ela integra essas ferramentas para que você tenha um tipo de comunicação apenas, tá? Esse é o objetivo de uma comunicação integrada de marketing, fazer com que todos façam a mesma forma, façam o tipo de comunicação seja da mesma forma, tá? Então, assim, aí é um sistema de gerenciamento e integração dos elementos de comunicação de marketing, tá? Que nem eu falei para vocês anteriormente, Ele envolve a publicidade e a propaganda, envolve a assessoria de imprensa, a promoção de vendas, o marketing de patrocínio e a comunicação no ponto de venda, tá? A intenção de todos é que os elementos comuniquem a mesma coisa. Então, como eu falei para vocês aí, é uma comunicação integrada de marketing quando isso é direcionado para a mesma situação, para o mesmo foco, tá? Então, o que acontece de mudanças nessa questão da comunicação integrada de marketing, tá? Primeiro lugar, fé reduzida na publicidade em mídia de massa. Por isso que eu falei para vocês, há uma redução de custos, porque eu não preciso, para atingir todo o meu stakeholder, tá? Eu não preciso fazer um investimento massivo em comunicação de massa. Eu não preciso
utilizar da televisão, por exemplo, para atingir um público que é do seu stakeholder, tá? Eu não preciso fazer veiculação de massa, não preciso fazer TV para atingir o meu funcionário, sendo que o meu funcionário está ali, eu comemorando, eu consigo me comunicar com ele, tá? Desde que essa comunicação seja a mesma que eu estou transmitindo ao consumidor final, ok? Então, há naturalmente uma redução de custos, tá? O segundo item aí, maior confiança em métodos de comunicação altamente segmentados. Pessoal, se eu estou falando que eu estou dividindo esses stakeholders e me comunicando com cada um deles, tá? Eu posso fazer uma comunicação altamente segmentada. Porque esse é o objetivo do marketing. Por exemplo, eu vou fazer uma comunicação segmentada para o meu consumidor final. Eu não vou falar a mesma coisa para o meu varejista e meu atacadista, que são os meus intermediários. Mas eu vou passar a mesma mensagem que eu quero que eles comuniquem ao consumidor final. Caso contrário, se eles quebrarem essa comunicação, se essa comunicação não for bem feita para o meu consumidor final, pelo meu mercado varejista e atacadista, que são os intermediários, ali há uma quebra. Então, essa comunicação ela não vai ser direcionada, ela não vai ser feita de forma correta, tá? Então, eu vou fazer que ele seja segmentado. Por exemplo, eu vou conversar com a minha agência de publicidade e eu preciso passar as informações legais sobre um produto que vai ser lançado. Eu vou falar para o meu consumidor final na publicidade lá, essa mensagem precisa ser a mesma coisa que aquilo que eu quis passar. Por exemplo, naquelas questões do achatamento dos produtos. Se aquilo fosse quebrado, pessoal, lá no meio das publicidades, o que iria acontecer? O meu público consumidor não ia entender de que aquilo era para reduzir custos, reduzir a questão do meio ambiente, para reduzir o efeito no meio ambiente, tá? Então, eu não posso haver essa quebra, tá? Então, existe uma maior confiança em métodos de comunicação altamente segmentados. Então, eu vou segmentar essa comunicação para os meus stakeholders, tá? Cada um deles tem necessidades e desejos diferentes, ok? Por isso que a gente chama de marketing, por isso que a gente chama comunicação integrada de marketing. Preciso saber quais as características, quais as necessidades e desejos de todos os meus stakeholders e fazer essa comunicação direcionada para eles, tá? E por último aí, ó, maiores esforços para avaliar o retorno sobre o investimento das comunicações, tá? Tudo aquilo que eu faço, pessoal, se eu estou falando que eu estou tendo uma redução de custos ali em cima, né? Tudo aquilo que eu faço de comunicação, naturalmente, eu quero que ela tenha um retorno de investimento, tá? Ninguém faz, eu já falei isso para vocês, ninguém faz propaganda para ser bonitinho, tá? Eu sou ambientalmente correto, eu sou empresa legalzinha, então eu vou investir milhões para falar que eu sou legalzinho. Imagina, o que eu quero com isso, pessoal? É vender mais. Eu quero aumentar a minha participação no mercado, tá? Então, eu quero ter maiores esforços, né, para avaliar esse retorno, ok? A gente já vai ver como isso pode ser feito, tá? Esse retorno pode ser feito, ok? Fazendo investimento em cada um daqueles fatores anteriores, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver essas cinco, seis ferramentas aqui, né? De como que a gente pode utilizá-la, como que ela procede nessa questão da comunicação integrada de marketing, tá? Então o primeiro item lá é a publicidade e propaganda, tá? A publicidade adiciona valor às marcas, influenciando a percepção dos consumidores. É exatamente isso que ela quer, tá? Quando eu me comunico com o meu consumidor final,
quando eu me comunico de forma correta, falando de que aquele consumidor vai ter as necessidades e desejos atendidas, naturalmente, tá? Eu estou adicionando valor à minha marca, tá? Eu estou atingindo aquilo que eu quero. Então, ó, a publicidade eficaz faz com que as marcas sejam vistas como mais elegantes, prestigiosas, talvez superiores às ofertas da concorrência e, de modo geral, de qualidade ou valor mais elevado, tá? Quando a gente vê uma publicidade, por exemplo, na TV, naturalmente eu tenho a sensação de que aquela empresa é rica, que ela tem qualidade, pô, senão ela não estaria investindo na TV. Eles não têm essa sensação quando vem uma publicidade na TV, né? Oh, aquela empresa é ferrada, aquela empresa anuncia na TV. Tá? Isso traz prestígio, tá? Naturalmente. E quando a publicidade é feita de forma eficaz, tá? As marcas são percebidas como tendo qualidade mais alta, olha aí, ó, ou de melhor valor, o que, por sua vez, pode levar a maior participação de mercado e maior lucratividade. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. Todas elas, pessoal, têm a intenção no final de vender, tá? E eu criando melhor valor, aumentando o valor da minha marca, tá? Naturalmente que eu vou vender mais, eu vou aumentar a minha participação no mercado. E, consequentemente, eu vou ter maior lucratividade, tá? Então, a publicidade, ela pode ser feita, que a gente fala sempre, né? Aquela diferença que eu falei para vocês entre publicidade e propaganda. Publicidade é feita para vender algo. Propaganda é feita para propagar ideias, para propagar ideologias da empresa, tá? Lógico que eu falei também que publicidade e propaganda, vários autores utilizam isso de formas diferentes, tá? Então, vocês vão achar autores falando que publicidade é sinônimo de propaganda, ou vice-versa. Vocês vão achar gente falando que publicidade vem de publicar. Então, o que é publicável? Publicar revista, livro, tal. E propaganda. Quem propaga som no vácuo, tal, não sei o quê. Televisão, quem propaga som é o rádio, tal. Então, tem uns que tratam dessa forma. Então, tem algumas diferenças básicas aí, tá? Mas são de autores para autores. Ninguém tem consenso nessa questão de publicidade e propaganda, tá? Então, pessoal, o que eu tenho que saber aqui é que a publicidade e propaganda, ela tem a intenção final, nem que seja só a propaganda, que é de propagar ideologias da empresa, tá? No final das contas, ela tem o objetivo de aumentar o valor da marca, e isso vai trazer benefícios como uma maior participação de mercado e, consequentemente, a lucratividade, ou seja, né, vou aumentar as vendas, tá? O segundo item lá, que a gente traz aí, é a promoção de vendas, tá? Promoção de vendas, ela pode ser definida como um incentivo por parte do fabricante para induzir ao canal de distribuição, atacadistas, varejistas e ou os consumidores, né, a comprar uma marca e encorajar a força de vendas a vendê-la de forma agressiva. Normalmente a gente vê promoção de vendas quando eu quero ser agressivo, quando eu preciso vender algo rápido, tá? Seja por um motivo ou por outro, seja por um motivo, por exemplo, olha, daqui 10 dias vai vencer o meu produto, então eu preciso vender ele rápido. Então, a promoção de vendas vai fazer com que esse produto seja vendido mais rapidamente, tá? Ele tem uma forma agressiva de vender, ok? Eu estou induzindo o meu mercado, quer seja ele varejista, quer seja ele atacadista ou os próprios consumidores finais, a comprar esse produto, mesmo que ele não esteja precisando, ok? O terceiro item aí é o de relações públicas, tá? Relações públicas é uma profissão
tá? Não é tão usual, a gente não vê tanto, tá? Mas ela é uma profissão. Então, relações públicas ou RP, ó, é aquele aspecto do gerenciamento de promoções especialmente adequado para fomentar boa vontade entre uma empresa e seus vários públicos, tá? Então, eu vou me utilizar das relações públicas para fazer um intermédio entre a empresa e os órgãos de imprensa, tá? Para que eles lancem o meu produto, para que eles façam a comunicação do meu produto, ok? Vamos para baixo aqui que a gente já vai entender como isso é feito. Então, ó, as relações públicas, né, podem aumentar a consciência da marca, gerar atitudes favoráveis em relação a uma empresa e seus produtos, e encorajar o comportamento de compra, tá? Então, não é à toa que, por exemplo, relações públicas, elas montam estandes nos lugares para você poder vender para você passar as informações a respeito do seu produto ou serviço, ok? E, por exemplo, você faz o lançamento de um produto, olha, chegou uma coleção nova, eu quero fazer um coquetel de lançamento. Você está fazendo relações públicas, ok? Com isso, naturalmente, qual que é a função das relações públicas? Não é só fazer o evento, é trazer o seu público para cá e você divulgar isso de alguma forma. Como que ela é divulgada? Ó, relações públicas, ela é semelhante à propaganda, porque ambas são formas de comunicação de massa. Ou seja, eu vou transmitir aquilo que eu fiz, tá? Se é o lançamento de um produto, eu preciso transmitir esse lançamento, tá? E qual que é a diferença da publicidade e propaganda das relações públicas? É que as relações públicas é feito de forma gratuita. Eu não pago para divulgar, eu pago para fazer o evento, tá? Mas eu não pago para divulgar aquilo que eu estou fazendo, ok? Então, ó, o Departamento de Relações Públicas é a principal fonte de contato da organização com a imprensa. Eu já trabalhei, já fui assessor de imprensa, já trabalhamos com assessoria de imprensa e relações públicas, da Monro, lá daquele amortecedor lá do cachorrinho, né? Já trabalhei em São Paulo com eles. Como que funcionava, pessoal, essa questão das relações públicas? Nós, quando tínhamos alguma informação que a gente queria passar para a imprensa, a gente fazia o que a gente chama de press release. O que é o press release? São as informações que eu vou passar para a imprensa, são as fotos que eu quero que sejam publicadas, tá? Então, toda vez que tinha um lançamento de produto, além de fazer um coquetel de lançamento, em que você trazia os órgãos de imprensa, trazia alguns convidados que eram do nosso stakeholder, tá? Então, a gente trazia as pessoas que eram do nosso interesse para esse coquetel. E aí, Oi, pode falar, alguém interrompeu aí? Tudo bem? Então, pessoal, a gente trazia esse pessoal de interesse nosso para perto da gente, porque a gente passava as informações para ele com as fotos, com esse press release, e ele era, no outro dia, publicado nesses jornais. E aí, como que a gente mede isso? Como que a gente mede que a gente está tendo retorno nisso? Nós contratávamos uma empresa, que eu nem lembro como chamava esse tipo de serviço, tá? Não vou lembrar aqui, eu até tentei lembrar, mas não lembrei. De que eles compram, eles recebem, aliás, o jornal do Brasil inteiro, eles vão lá, recortam aquela matéria que saiu no jornal, a sua, tá? E colocam embaixo lá quanto seria o valor que você estaria pagando se você fosse comprar aquele espaço, tá? Existem empresas que fazem esse tipo de serviço, ok? Então, a gente sabia tudo o que estava acontecendo em todos os jornais do Brasil inteiro, que a gente mandava em torno de 300, 400
para 300, 400 órgãos de imprensa, tá? E a gente sabia, em todos os que saíam, quanto custava o espaço que a gente tinha colocado ali, ok? Então, isso vale muito a pena. Eu falei para vocês anteriormente, se você fizesse só publicidade e propaganda, você não conseguiria alcançar esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, ok? Então, vamos lá. Outro fator aí, outra área, né, é o marketing de patrocínio. Então, quando eu vejo lá Circuito Brahma de Rodeio, Skol Rock, ou qualquer coisa que eu esteja patrocinando, eu estou querendo ligar a minha empresa àquela ação, tá? Então, por exemplo, se é uma causa nobre, se é uma causa... Vocês não pensem que, por exemplo, o pessoal faz aquela ACD, né? Que aquelas empresas vão lá, aparecem na televisão, vão lá, doam, por exemplo, R$ 1 milhão, tal. R$ 1 milhão, pessoal, se ela fosse investir em publicidade e propaganda, tá? Ela não faria o tempo que ela aparece naquele determinado comercial. Quando a pessoa chama lá, olha, o cara do Bradesco aqui está doando 1 milhão, vamos receber o cara do Bradesco, e você está falando Bradesco, 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 Bradesco. Aquilo tem um custo na televisão, tá? Então, esse marketing de patrocínio, ele faz com que a sua imagem, a imagem da sua empresa, cole naquilo que você está patrocinando, ok? Então, o patrocínio corporativo envolve investimentos em eventos ou causas, com o fim de alcançar vários objetivos. Primeiro, aquilo que eu falo sempre, ninguém faz bonitinho com dinheiro de empresa, tá? Se ele faz algum tipo de patrocínio, ele quer aumentar o volume de vendas, ainda que esse patrocínio seja institucional, tá? Quando ele faz lá ACD, quando ele faz qualquer tipo de ação desse jeito, quando ele investe em meio ambiente e tal, você pode ter certeza que aquilo ele está querendo aumentar o volume de vendas, tá? Melhorar a reputação da empresa, isso é evidente, né? E ou a imagem de uma marca e aumentar a consciência da marca, tá? Então, naturalmente, se eu vou aumentar o volume de vendas, eu vou me credenciar como uma empresa bonitinha, né? Uma empresa que está investindo em determinadas coisas, tá? Isso é legal. O marketing relacionado a eventos é uma forma de promoção da marca, que liga a marca a um evento, que ele pode ser cultural, ele pode ser social, ele pode ser esportivo. Lembra que eu falei para vocês que em aulas anteriores aí, de que antigamente, tá? O que acontecia? Ele teve que ser regulamentado. Antigamente, algumas marcas, elas começaram a fazer propaganda, por exemplo, utilizar cigarros para fazer propaganda de esporte, cigarros para fazer propaganda de status social, tá? Isso teve que ser regulamentado, isso teve que ser proibido, ok? Porque aquela não era a real função de um cigarro, por exemplo, né? A função do cigarro é causar vício, você vender cada vez mais. Então, isso teve que ser regulamentado. Mas por que essas empresas faziam isso? Porque elas colavam nesses eventos, tá? Era bonito uma pessoa, por exemplo, andando a cavalo, aquele cara todo arrumadão, tal, não sei o que, andando a cavalo e fumando um cigarro, ou um esportista fazendo propaganda de cigarro. Por exemplo, você colocava lá num carro de Fórmula 1 propaganda de cigarro, né? Então, isso teve que ser regulamentado, ok? Mas, qual que é o interesse disso tudo? É colar a sua imagem, a imagem da sua empresa, nesse evento. Então, ele fica, por exemplo, o esporte é o principal que as pessoas utilizam, tá? Você não vê, por exemplo, um relógio Rolex, né, patrocinando um esporte que seja, por exemplo, de massa, né? Você vê o Rolex patrocinando o golfe, esse tipo de coisa.
Por quê? Porque ele quer colar em pessoas que sejam do seu interesse, ok? Então, ó, marketing relacionado às causas, o MRC, né, é uma forma de filantropia corporativa que liga as contribuições de uma empresa, em geral monetárias, ou seja, o investimento que ela faz em patrocínio, a uma determinada causa meritória, através do comportamento de compra dos consumidores. Tá? Então, ela quer ligar a essas causas, ok? Eu estou sempre tentando ligar a uma causa. Quando eu faço patrocínio, eu preciso ligar a uma causa. Por isso que acontece hoje, pessoal, o patrocínio de youtubers, por exemplo. Se aquele youtuber não te representar de alguma forma, você vai lá, sua empresa é uma empresa super séria, tal, não sei o que, você vai lá e patrocina um youtuber que não tem nada a ver com a cara da sua empresa. As empresas buscam profissionais, buscam youtubers que passem a imagem dela, tá? Então, hoje é feito dessa forma. E a comunicação no ponto de venda? Isso aqui também já passei para vocês, né? Que ela para ser uma comunicação no ponto de venda, ou seja, um merchandising no ponto de venda, né? Ela precisa ter alguma coisa que vai se diferenciar dos outros produtos que ali estão, tá? Então, a comunicação no ponto de venda, ela pode se utilizar de várias ferramentas, né, para atrair atenção, como os cartazes, os móveis, que são aquilo que a gente coloca no meio do supermercado lá, né, ou fora dele, algum totem, alguma coisa que chama atenção. São as placas, banners, régua de gôndola, manequins mecânicos. Pode ver que tudo isso ele está chamando a atenção do consumidor para aquele determinado produto que está no meio dos outros, tá? Luzes, espelhos, reproduções plásticas, que são aqueles bonecos infláveis, né? Aqueles produtos infláveis, tal. Unidades de checkout, que são antes de você passar no caixa, por exemplo, de você fazer o checkout no supermercado, você tem uma série de produtos ali do lado que você pode pegar e levar no último impulso, né? Normalmente são produtos pequenos ali, lâminas de barbear, bala, bombom e tal, não sei o quê, que você coloca ali. Isso são unidades de checkout, tá? Pode ser expositores, pode ser pôster, display, móveis, tá? Qualquer coisa que chame a atenção do consumidor e traga um diferencial, ok? Então, ó, aqueles fatores que eu passei agora são dos antigos. Como que os autores antigos, eles manejavam isso? Aí eu pensei hoje, falei, pô, não posso trazer só isso. Por quê? Porque hoje ela é mais aprofundada, tá? Comunicação integrada de marketing hoje envolveu a internet nisso tudo, tá? Então ela integrou alguns sistemas que não estão colocados anteriormente. Por exemplo, hoje esses itens, tá? Eles aumentaram um pouco, ó. Então, primeiro, ela tem que ter assessoria de imprensa, tá? Assessoria de imprensa, ela vai ser o para-raio para você responder a determinadas ações que você teve problema, assim como ela vai fazer um meio de campo entre a imprensa. Ela e as relações públicas que a gente falou. Tá? Então, assessoria de imprensa, que vocês veem normalmente, deu alguma pepa, fala, ó, fala com o meu assessor de imprensa. Tá? O assessor de imprensa, ele está condicionado a falar uma mesma língua e não dispersar as informações. Tá? A comunicação corporativa. E a comunicação corporativa é a publicidade e propaganda que é feita pela empresa. Tá? Ou qualquer outro tipo de comunicação. Por exemplo, panfletos, rádio, jornal, tal. Tudo isso são comunicações corporativas. Tá? Ela pode ser também a comunicação digital, que nem eu falei. Você está colando hoje na questão digital. Você está fazendo propaganda no Face, no Instagram. Tá? Você está medindo os resultados. Você está utilizando-se de YouTubers, tal, de Facebookers, tá?
Então, você tem diversas formas aí de comunicação digital. Tem também a governamental, tá? Quando eu faço o lançamento de alguma coisa, a primeira pessoa que eu quero que esteja presente nesse lançamento são as pessoas de influência governamental. Por exemplo, prefeito, vice, vereadores, governador, presidente e tal. Então, eu vou fazer a comunicação governamental, tá? Também envolve a comunicação interna, que hoje é primordial, parte de dentro para fora, tá? Comunicação interna são as comunicações feitas com o seu funcionário, tá? Através de memorandos, através de grupos de WhatsApp com todos esses funcionários, tal. Então, ela pode ser feita, ela tem que ser feita internamente também, tá? A comunicação socioambiental. Tudo aquilo que eu faço pelo meio ambiente, ele deve ser comunicado. Lembrando, pessoal, mais uma vez, que todos esses itens aqui, não necessariamente eles precisam se fazer todos, tá? Por exemplo, eu só vou me comunicar, fazer a comunicação socioambiental se eu tiver feito algum sistema que vai gerar qualquer ação legal para o meio ambiente, tá? Outro fator é o design. Eu preciso trabalhar bem o meu produto, eu preciso trabalhar bem a embalagem dele, eu preciso trabalhar as cores, tá? Outro fator, planejamento e inteligência. O que é inteligência? Eu vou trabalhar com inteligência quando eu utilizo SIM com S, né, os sistemas de informações de marketing, para eu entender quais são as necessidades e desejos do meu consumidor. E, em cima disso, fazer um planejamento estratégico. Tá? As produções editoriais, né, que eu preciso fazer os meus panfletos, tudo aquilo que eu faço editorialmente, ele precisa estar alinhado às comunicações que eu vou fazer daquele determinado produto. Então, se eu faço um panfleto, ele precisa estar alinhado. Ele não pode, por exemplo, eu colocar qualquer slogan, eu colocar qualquer coisa, eu colocar qualquer cor, tá? Essa produção editorial, ela também é importante que ela esteja alinhada à comunicação. E, por último, aí, as relações públicas, que eu falei para vocês, é quem vai fazer a relação com a imprensa, tá? E trazer publicidade de forma relativamente barata ou a nenhum custo, ok? Então, ela mudou muito. Olha quanta coisa foi integrada aí hoje no sistema de comunicação integrada de marketing, tá? Então, ó, quais são os 4 objetivos que essa comunicação integrada de marketing nova, né, ela pode ter? Então, primeiro, ela pode ter uma maior eficácia na promoção, tá? Quando eu faço ela direcionada para aquele stakeholder, naturalmente, ela vai ter maior eficácia na promoção, tá? Se eu falar a mesma língua direcionada para todos aqueles stakeholders, naturalmente ela vai ter maior eficácia, tá? Do que simplesmente eu fazer uma propaganda de TV, por exemplo, querendo atingir o meu funcionário. Eu não vou conseguir. Talvez consiga um ou outro, mas eu não vou conseguir todos. Então, o que eu faço? Eu faço memorandos internos, tá? Para passar aquelas informações. Eu coloco no meu grupo de WhatsApp de funcionários. Então, ele vai ter uma maior eficácia naturalmente, tá? Segundo item é o fortalecimento da marca. Tudo aquilo que eu faço, transmito para o meu consumidor final ou para o meu mercado varejista ou atacadista, eu vou estar fortalecendo a minha marca, tá? Terceiro, economia. Se eu faço ela mais direcionada, naturalmente ela vai ter economia. Além do que, pessoal, tem publicidade de graça. Tá? Na questão das relações públicas, eu ganho economia porque eu não pago para colocar aquela determinada informação no jornal. Ela é colocada espontaneamente. Ok? Eu faço um evento, eu pago o evento, tá? Para reunir os jornalistas, tal, mas eu não pago
o investimento da publicidade, ok? E, por último, a integração entre equipes. Se eu estou falando de marketing interno, né, naturalmente que eu vou ter uma integração entre equipes. Todos eles falam a mesma língua, naturalmente eu vou ter integração entre equipes. Eu vou ter todo mundo trabalhando em prol de uma coisa só. Então, aí, ó, só para encerrar, a gente vai ver quais são, dentro desses 4 itens aí, né, ele com mais evidência aqui, ó. Então, no primeiro item, eu vou ter, com essa comunicação integrada de marketing nova, maior eficácia na minha promoção. Então, ó, o primeiro benefício, e o mais rapidamente percebido, trazido pela comunicação integrada, a companhia é uma efetividade maior em seus esforços de promoção. Pessoal, aqui a gente está falando de publicidade e propaganda, tá? Naturalmente, quando eu faço a publicidade e propaganda, ele é mais rápido do que simplesmente você se comunicar com seu funcionário. Seu funcionário precisa comprar aquela ideia, ele precisa depois transmitir isso para fora. Então, isso é demorado. Ao passo que, se você fizer uma promoção de vendas, se você fizer uma promoção de publicidade e propaganda, ela é mais rápida, é que vai ter maior percepção inicial, tá? Por parte do seu consumidor. Beleza? Então, ó, com a prática da comunicação integrada, a organização adquire uma mesma voz em todo o canal e formato utilizado, como eu falei para vocês. Toda essa comunicação ela vai ser feita de forma diferente. Eu não vou fazer televisão para falar com o meu funcionário. Então, ela vem de forma diferente. Ela pode vir através de um memorando, tá? Mas tudo isso tem que estar alinhado. Tem que estar falando a mesma língua. Então, ó, tornando mais fácil que a mensagem seja absorvida e compreendida de maneira clara e objetiva. Ok? Então, ó, ao criar uma comunicação mais eficaz, é provável que mais de um objetivo seja alcançado ao mesmo tempo, além de facilitar a condução do potencial cliente pelo funil de vendas, tá? Ela vai fazer com que você venda mais, vocês viram ali anteriormente. Tudo isso tem um único objetivo, que você venda mais, que você afunile as vendas, tá? E também, naturalmente, você vai conseguir a fidelização do seu cliente, tá? Quando você se comunica com ele, você passa o seu posicionamento. E ele comprou aquela ideia, naturalmente há uma fidelização, ok? O segundo item é o fortalecimento da marca, galera. Então, ó, nós podemos apontar como outra vantagem da comunicação integrada o fortalecimento da marca e o reforço da imagem que é transmitida ao público. Se eu estou me comunicando de forma correta, naturalmente, tá, que há um fortalecimento da marca. Ok? Ninguém faz graça ali para não ganhar dinheiro. Tá? Então, há um fortalecimento da marca e, naturalmente, se há um fortalecimento da marca, você vai aumentar suas vendas e, naturalmente, vai aumentar o seu faturamento. Tá? Então, fortalecimento da marca, na verdade, ela tem essa finalidade, de você vender mais. Tá? Então, ó, essa imagem reflete o que os clientes pensam sobre a empresa e que impressões têm sobre ela. Tá? A integração da comunicação serve, portanto, para prevenir desalinhamentos, ou seja, todos falando no mesmo foco, todos falando a mesma língua, todos falando numa mesma direção, e possíveis confusões, tanto na mente dos clientes quanto dos colaboradores da empresa. Se vocês lembrarem, tá? Algumas aulas atrás, aí, questão de 2, 3 aulas atrás, eu comentei com vocês de que a comunicação, como é feita a comunicação? Ela sai de um órgão emissor, tá? Até chegar a um receptor. Nesse meio tempo, se alguém não falar a mesma língua, tá? Vai acontecer o que a gente chama de ruído. Ali no meio, essa mensagem ela foi dispersa.
tá? Ela não vai chegar com o mesmo objetivo no final, ok? Então é justamente o que a gente não quer, que ela seja quebrada ali no meio e chegue distorcida no final. Então, para que isso não ocorra, pessoal, eu preciso ter um alinhamento, tá? Todos falando a mesma língua, ok? O terceiro item aí é a questão da economia. Naturalmente, se você direciona, eu já falei isso várias vezes aqui, né, nessa aula, se você direciona para o seu público, naturalmente você vai ter maior economia, tá? Você vai atingir as pessoas certas, não precisando investir horrores, por exemplo, num veículo de comunicação de massa, ok? E, por último, aí, a integração entre equipes. Se eu estou falando de marketing interno, naturalmente há uma integração entre equipes, tá, galera? Então, se eu estou, se todos estão falando a mesma língua dentro da fábrica, naturalmente há uma integração entre as equipes, todo mundo trabalhando numa mesma situação, no mesmo objetivo, tá? Se não houvesse isso, cada um ia fazer não tinha missão, não tinha visão, não tinha valores dessa empresa, né? Então, eu preciso ter uma integração. Ok? Beleza? Era isso por hoje. Uma linha mais demoradinha hoje, mas também um assunto que é tranquilo. Vou fazer a chamada. Desculpa ter corrido, galera. Aqui era muita coisa. Então eu estava com medo de não dar tempo. Apesar de que nós começamos com meia hora, outra. Começando com meia hora, outra ainda deu tempo. Mas foi na pauleira. Então vamos lá. Alcides está aí, né? Alcides está. Alisson está. Carol está. Josi. Joyce. Online está aí. Maris. Maria. Matheus não. Milva. Milva não está aí, né? Olha aí, está dado. Paulo. Está aí. Taine. Everton. O Everton está aí? Viu o Everton também? O Everton não está, né? Beleza, galera. Era isso por hoje. Bom final de semana para vocês. Tá? Depois eu coloco essa aula gravada lá para vocês. Beleza? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Amém. Tchau.